Então, o que que é que vem acontecendo assim? Quer dizer, o que que eu penso da educação física e do meu trabalho, né? Que, primeiro, nós somos sujeitos históricos, tanto do ponto de vista do conhecimento subjetivo, aprender física, química, matemática, coisa e tal, mas também a gente é sujeito da própria história pessoal, que não é só a história corporal, é a história de um certo sentido de viver, né? Como é que eu vivo, como é que eu vivo a minha vida com esse corpo que eu fabrico todo momento? É isso que eu pergunto. Como é que eu estou reconstruindo o meu corpo todos os dias? Então eu entendi para mim, né, que a atividade física ela é uma forma de desenvolvimento cognitivo, de conhecimento sobre o sujeito, que é mais do que consciência corporal nesse sentido, porque na realidade eu falo de mim para mim mesmo enquanto me apresento para os outros. Essa é a sequência do ato. Quer dizer, eu estou contando para mim uma história, estou aqui falando com você, estou construindo um corpo. Quem é que está conversando com a Fernanda? Então eu tenho que, como é que está a minha respiração, como é que está a minha postura, está mais intensa, menos intensa, estou esquentando, estou esfriando, vai mais na mão, vai mais para o pé. Eu fico o tempo todo nessa questão da construção de ficar aqui como um certo sujeito que, num certo momento é professor, num certo momento é um atleta, e eu preciso mudar essas posições corporais para poder acessar os conhecimentos que eu formei ao longo da minha história pessoal. Então ela tem uma cognição, tem um conhecimento sobre o sujeito que se apresenta como Johannes, mas que são Sim. muitas formas corporais. Então esse é o primeiro traçado, por isso que eu falo que eu sou um geólogo, geógrafo, né? De um lado. E de outro lado, é o reconhecimento de que eu sou, digamos, o protagonista da minha capacidade de viver bem, mais ou menos, menos bem, menos mal, muito mal. Sim. E isso sem ficar com a responsabilidade de ficar com uma coisa de se golpear, eu fiz errado. Não, dizendo o seguinte, eu sou meio protagonista, quer dizer, eu não estou rendido pela história da evolução. Eu sou um agente que é capaz de interferir no próprio destino. Sim. Né? E eu acho que é isso que eu discuto no meu trabalho. Então, quando eu discuto toda a minha atividade física, e daí que, então, por exemplo, ter sido atleta e coisa e tal, né, me mostrou que é um projeto, que é uma trajetória, e que essa trajetória não veio ao acaso. Ela foi construída treinando 8 horas por dia, entendendo que eu estava formando um corpo para mim, entendendo que eu estava dentro de um processo ritualístico, entendendo que aquele investimento de tempo na minha construção pessoal me daria a chance de eu chegar em algum lugar. Por exemplo, ser um atleta, né, que eu cheguei no que pode chegar, né? Fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, tenho título mundial como atleta, como técnico, fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, tenho atletas campeões mundiais. Como professor, eu tenho atletas que foram formados por mim, que chegaram também nesses níveis, né? Então, eu fui entendendo que é um exercício contínuo, isso que você trouxe no começo, tem uma disciplina, mas tem um reconhecimento de que aquele lugar é um lugar de verdade para si. Né? Por isso que eu falo muito do ritual. Quer dizer, você constrói uma realidade para você. Né? Se você, por exemplo, é um jogador de basquete, você vai sentar lá, você vai pôr o seu tênis, você vai não sei o quê, você vai fazer uns certos números de exercícios, de atividades que te fazem reconhecer, enquanto você está lá jogando basquete, que você é aquilo. E aquilo te mostra, né, uma noção de tempo e espaço, de reflexão, de como é que você olha as coisas, como é que você participa do coletivo ou não participa. Então, a atividade física, ela é uma atividade de contínua vinculação. Você se vincula com as pessoas e com as coisas. Atividade física, não acredito que seja só para si, mas ela é feita em si para estar nos vínculos.